Bom, gente, mais um sábado, espero que todos estejam tendo um belo final de semana, mas aqui nos estúdios Fora de Curva é dia de produzir mais um resumão semanal, onde nós estamos sintetizando todos os assuntos tratados durante essa semana, do dia 8 ao dia 12 de janeiro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, dia 8, eu dediquei todo o vídeo para falar sobre os absurdos que estão fazendo com a criação de versões fantasiadas da história do Brasil ou adulterando ou relativizando valores aqui do país e até globais que seriam, em tese, como falam os constitucionalistas, cláusulas pétreas da convivência em sociedade. Eu citei dois casos. O primeiro foi relativo aos atos do governo federal no sentido de comemorar um ano do 8 de janeiro, como se aquelas pessoas que invadiram a sede dos seus poderes realmente tivessem condições de dar um golpe. Gente, aquilo sim foi uma maluquice, foi uma desfaçatez, mas nada de golpe. Foi apenas, no máximo, invasão e dano ao patrimônio público, e tem gente pegando mais de 15 anos de cadeia por causa de uma besteira que fizeram na vida, ou até eventualmente tem alguns casos de curiosos que estavam ali na frente, foram na onda, aquela coisa, sem nenhuma responsabilidade intelectual até prática nos vandalismos cometidos. E o segundo caso que eu abordei nessa mesma tônica disse respeito a uma carta da Associação dos Magistrados de Minas Gerais defendendo a posição de um sujeito que simplesmente deu 2 tiros na cabeça de um policial, matando ele, evidentemente, dizendo que ele era uma vítima da sociedade. Lembrando, esse bandido tinha sido liberado na saída de Natal e usou o tempo de folga, acho que não voltou depois para a prisão, como deveria, foi logicamente apreendido posteriormente, mas aproveitou o tempo de convívio com a família dele para ficar matando gente e policiais por aí. E tem gente que ainda defende que essas pessoas são vítimas da sociedade. Vítimas somos nós, que temos que tomar cuidado para andar na rua ou até nos encarcerarmos em casa por conta do risco de violência. Mas enfim, o que quis passar para os espectadores aquele dia é que essas releituras ou adulteração dos fatos em nome de uma versão, elas têm a clara intenção de gerar uma perversão de valores em favor de posições políticas, diríamos assim, muito rasas, muito ingênuas, e que o brasileiro, por enquanto, está engolindo. Eu não estou falando, gente, nem de direita, nem de esquerda. Eu estou falando de adulteração de fatos, adulteração de realidade por populismo político. É isso. Aí também na segunda-feira, é claro, nós trabalhamos com o quadro que vem por aí, sintetizando ou antecipando os principais indicadores econômicos que seriam divulgados, foram divulgados, afinal, durante essa semana que passou, fazendo alguns prognósticos a respeito deles. Na terça-feira, nós nos dedicamos a descaracterizar ou desmistificar a história de que o Brasil é uma potência exportadora. Não, não é. A participação brasileira no comércio exterior é um pouco acima de 1,3% no campo das exportações e bem menos que isso, acho que é 1%, 1,04% nas importações. Nós não estamos nem perto dos principais 10 players mundiais em termos de comércio exterior. Isso é uma situação séria, grave e denota basicamente falta de competitividade industrial. Podemos dizer que na área do agronegócio as coisas estão indo muito bem, obrigado, mas um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, não pode se contentar, ao nível do comércio internacional, de se basear na geração de divisas para o país apenas na agricultura e na pecuária. A indústria tem que sim ser mais competitiva e o atestado de competitividade é sucesso com produtos no exterior e isso não está ocorrendo, pelo menos de uma maneira um pouquinho mais generalizada. Na quarta-feira nós fizemos um pronunciamento contrário a essa troca de figurinhas entre Ministério da Justiça e STF, relembrando o ministro da Justiça, agora acho ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, foi indicado e o Senado aprovou a nomeação dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que o ex-ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski,
está se preparando para assumir o Ministério da Justiça. Ou seja, é uma clara promiscuidade entre poder executivo e poder judiciário, e isso certamente não vai acabar em coisa boa. Os poderes, como a própria Constituição fala, têm que ser autônomos, independentes e harmônicos. E essa união, essa frente política informal que já se formou, ela só tende a desequilibrar a democracia no Brasil e conduzir o Brasil mais claramente para o fundo do abismo de uma autocracia. E isso nós brasileiros não devemos, primeiro, desejar, muito menos permitir. Também na quarta-feira eu fiz uma análise a respeito da queda histórica da produção de veículos no Brasil, mostrando que isso se trata de uma questão de competitividade interna e apontando uma perspectiva, não é uma coisa certa, mas é uma chance de acontecer, de reduzir ainda mais o número de montadoras e o número de carros produzidos aqui no nosso país. Na quinta-feira nós trabalhamos com 2 assuntos. O primeiro começou no Equador, acabou no Brasil. Nós analisamos a situação, o pé de guerra em que está aquele país na luta do Estado contra os traficantes. E em cima dessa situação nós viemos aqui para o nosso país e analisamos o julgamento, a meu ver indevido, pelo Supremo Tribunal Federal, deveria ser do Senado, sobre a liberação ou não do uso de drogas. Eu não discuti propriamente a questão jurídica, a questão de sim ou não às drogas. Eu simplesmente coloquei que, se eventualmente as drogas no Brasil forem liberadas, o que poderia acontecer com a cadeia produtiva do crime, que tem nessa atividade uma das suas mais importantes fontes de renda. Será que o bandido vai deixar de ser bandido, largar a pistola, botar terno e gravata e se transformar num cidadão, num empresário pagador de impostos e de bem com a sociedade? Acredito que não, porque não é o perfil das pessoas. Elas vão procurar, provavelmente, outra forma de ganhar seu dinheiro através da criminalidade, e isso só me leva a entender que os futuros atentados à segurança dos cidadãos brasileiros tendem a ocorrer de forma muito mais violenta, muito mais mortal. Era isso que eu falei naquele dia. E finalmente na sexta-feira, ontem, encerrando agora o resumão semanal do Fora de Curva, então não se esqueça do like, do compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço questão de convidá-los a uma inscrição. Gente, na sexta-feira voltamos à tônica da exportação, que parece estar gerando um movimento legal aqui no canal, então eventualmente vou repetir, não repetir, mas vou tratar novos assuntos sobre esse mesmo tema. Mas no vídeo de sexta, ontem, eu abordei 2 aspectos sobre o comércio exterior brasileiro. Primeiro, a participação do Brasil dentre os 6 produtos mais vendidos no mundo, industriais, porque se nós pegarmos o ranking exportador global, a liderança vai estar em petróleo e alguns derivados, e isso não é nosso interesse. Nós queremos saber da competitividade industrial brasileira, e no âmbito desses 6 produtos, onde predomina produtos eletroeletrônicos e até automóveis, o Brasil tem uma participação medíocre. Um pouquinho melhor na exportação de carros, mas nesse item nós estamos em decadência. E a segunda análise que eu fiz foi a participação brasileira nos principais mercados importadores mundiais. Afora a China, para onde nós exportamos muito ferro e produtos brutos do agronegócio, com uma remuneração média de 25 centavos de dólar por cada quilo exportado, nos demais países, exceto Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, onde nós temos uma participação um pouco maior do que 1%, a nossa presença é muito pequena, fica na casa dos décimos percentuais, e isso é uma coisa preocupante. Inclusive eu estou falando especialmente com relação às relações brasileiras, relações comerciais brasileiras com a Europa, como por exemplo a Alemanha e a Itália, da onde nós temos vários vínculos, até por questão de migração familiares. A presença brasileira nesses países em termos de exportação é praticamente nula, fica abaixo de 0,8%. Gente, foram esses assuntos tratados no decorrer dessa semana que está se encerrando. Espero que cada um de vocês tenha uma excelente continuidade de final de semana. Aproveitem bem, recarreguem as baterias, porque a terceira semana de 2024 vem aí e certamente nós vamos precisar
de muita energia para lidar com as encrencas que vão se apresentar à nossa frente nesse futuro próximo, até mais longínquo, porque a história do mundo e do Brasil não sai dessa dinâmica já há muito tempo. Um abraço a cada um de vocês, não esqueçam de novo do like, do compartilhamento da inscrição. Até breve, de novo, excelente continuidade de final de semana a todos. Tchau, gente.